Imagine por um instante que existam objetos espalhados pelo planeta capazes de desafiar toda a lógica humana. Objetos tão antigos que parecem ter sido deixados por civilizações que nunca existiram. Ou que simplesmente não constam em nenhum registro histórico. Relíquias que arqueólogos evitam discutir, pesquisadores não conseguem explicar e governos, alguns dizem, preferem manter em silêncio. Hoje, você vai conhecer os 10 objetos mais misteriosos do mundo. E eu te garanto, alguns deles vão te fazer questionar tudo o que você pensa saber sobre a história da humanidade. 1. O disco de Festo, o enigma que ninguém consegue ler. Em 1908, numa escavação na ilha de Creta, arqueólogos encontraram um disco de argila queimado, com cerca de 15 centímetros de diâmetro. Pode parecer simples. Mas quando olharam mais de perto, perceberam algo impossível. O disco de Festo contém uma série de símbolos, organizados em espiral, como se fossem parte de um texto, porém escrito em um tipo de escrita que não se parece com nada na Terra. Não há paralelos, não há alfabetos semelhantes, não há tradução possível, e o mais perturbador é isso: os símbolos foram impressos com tipos metálicos, como se alguém tivesse utilizado uma espécie de tipografia portátil. Mas isso teria sido 3.000 anos antes da invenção da prensa. Como explicar? Quem criou? O que está escrito ali? Alguns pesquisadores acreditam que o disco possa ser um ritual religioso. Outros, que se trata de uma mensagem codificada. Há ainda os que sugerem que seja um mapa ou uma instrução perdida de uma civilização avançada da Idade do Bronze. Mas o fato é, ninguém sabe. E a cada tentativa de decifração, mais perguntas surgem. 2. A esfera de Klerksdorp, o objeto impossível. No interior da África do Sul, mineradores encontraram pequenos objetos metálicos esféricos incrustados em rochas datadas de 3 bilhões de anos. Isso significa que essas esferas estavam ali antes mesmo da existência de organismos multicelulares na Terra. Como um objeto com sulcos perfeitamente paralelos poderia existir dentro de uma formação rochosa tão antiga? Seriam artefatos naturais de um processo mineral desconhecido? Ou seriam restos deixados por algo que viveu, ou visitou, a Terra em um passado tão remoto que nossa mente humana não consegue sequer conceber? Nenhuma explicação científica é satisfatória, e exatamente por isso elas são tão perturbadoras. 3. A bateria de Bagdá, tecnologia que não deveria existir. Descoberta em 1936, esta pequena jarra de cerâmica com uma barra de ferro e um cilindro de cobre parece simples, mas quando analisada, revela ser uma bateria funcional, produzindo pequena corrente elétrica quando preenchida com um eletrólito. Isso seria impressionante em qualquer lugar, mas é quase impossível considerando que ela data de 2.000 anos atrás. Uma sociedade antiga teria descoberto a eletricidade, para quê? Para galvanizar metais, para rituais religiosos, ou para alimentar algum dispositivo que não sobreviveu ao tempo. O mistério permanece, e cada nova investigação gera um novo debate. 4. O mecanismo de Anticitera, o computador antigo. Recuperado de um naufrágio grego, o mecanismo de Anticitera possui engrenagens extraordinariamente complexas. Depois de décadas de análise, pesquisadores concluíram: ele era uma espécie de computador analógico capaz de prever movimentos celestes com precisão surpreendente. Mas isso é impossível. Nenhuma civilização da época possuía tecnologia tão avançada. E, pior, nada semelhante foi encontrado desde então. É como se alguém tivesse construído um único artefato futurista. E depois o conhecimento simplesmente desapareceu. 5. A mão de Glory, o artefato sombrio das tradições ocultas. A Hand of Glory é um objeto que aparece em registros da Europa medieval. Trata-se da mão mumificada de um condenado à morte, usada em rituais sombrios. As lendas dizem que ela teria o poder de abrir portas trancadas, paralisar pessoas e tornar ladrões invisíveis. Embora soe como mito, o mais perturbador é que várias mãos reais foram encontradas, preservadas exatamente da forma descrita nos textos ocultistas. Se eram apenas superstições, por que tantas pessoas se deram ao trabalho de criar esses objetos? E por que seguiam um ritual tão específico, quase cirúrgico? Algumas coisas são tão antigas e tão obscuras que nunca saberemos seus verdadeiros propósitos. 6. O zumbido de Taos, o som que não deveria existir. Na pequena cidade de Taos, no Novo México, moradores relatam, há décadas, um som grave e constante, semelhante a um motor distante. O problema: não existe nenhuma fonte sonora,
O som não pode ser gravado. E quem escuta garante que ele está ali, vibrando no fundo da mente. Teorias incluem ondas eletromagnéticas, experimentos militares, fenômenos geológicos, ou até algo biológico, mas desconhecido. A ciência tenta explicar, mas não consegue. 7. As linhas de Nazca, o desenho que só existe para o céu. No deserto do Peru, enormes figuras de animais e formas geométricas foram criadas removendo pedras do deserto. Mas para quem? Do chão, elas são invisíveis. Do alto, revelam formas perfeitas. Como um povo sem acesso ao voo poderia criar desenhos visíveis apenas do céu? Para quem estavam falando, as linhas continuam sendo um dos maiores símbolos de mistério da arqueologia mundial. 8. O Papiro Tuli, o documento proibido do Vaticano. O Papiro Tuli seria um registro egípcio descrevendo luzes sobre o céu do Egito Antigo, com detalhes tão precisos que muitos acreditam se tratar de um avistamento não identificado, possivelmente o mais antigo da história. O problema: o documento desapareceu. O Vaticano teria arquivado, foi destruído, ou jamais existiu. Os relatos do conteúdo são tão específicos que é difícil acreditar que seja invenção, e a ausência do documento só aumenta o mistério. 9. O crânio de Starshield, o híbrido impossível. Este crânio, encontrado no México, tem características que não correspondem a nenhum humano conhecido. Cavidade craniana ampliada. Ossos extremamente resistentes. Fibras internas desconhecidas. E uma simetria quase perfeita. Alguns acreditam ser apenas uma malformação. Outros, que pode ser uma espécie ainda não catalogada. E aos que sugerem outra origem, nenhuma análise chegou a um consenso. 10. O mapa de Piri Reis. Como ele sabia disso? Em 1513, o almirante otomano Piri Reis criou um mapa do mundo. Mas há um detalhe. Ele apresenta a Antártida, sem gelo. Alguém poderia ter mapeado o continente antes da Era do Gelo? Isso seria impossível. A menos que o mapa tenha sido copiado de algo muito mais antigo. Um mapa anterior à própria história humana conhecida. Agora que você viu os objetos mais misteriosos do planeta, uma pergunta permanece. Por que existem artefatos que não se encaixam na nossa história? São erros da ciência, mistérios naturais, fraudes, ou vestígios de algo muito maior, anterior e mais avançado do que supomos? O mundo está cheio de segredos e cada um desses objetos é uma janela para um passado que talvez nunca compreendamos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar aqui embaixo o seu gostei e compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Eu fico por aqui e aguardo você no próximo vídeo.